Opa pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Saulo. A gente vai começar a nossa aula de hoje com a aula de notação científica, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês qual é a motivação, o que é que levou o pessoal a fazer esse assunto aqui, tá? Então, olha só. Imagina qual é a distância entre a sua cabeça e o seu pé. Em outras palavras, qual é a sua altura? Normalmente você pode ter o quê? 1,60, 1,50, 1,40. Vai ter alunos que vão ter 1,70, 1,80, certo? Mas são números fáceis de serem ditos. Então, professor, tem 1,65 m. Tá, é um número bem fácil de ser dito. Da mesma forma você perguntar, qual é o seu peso? Alguns vão falar, professor, eu peso 45 quilos, eu peso 50 quilos, eu peso 60 quilos. Se eu perguntar qual é o peso de um gato? Professor, em média é 5 quilos, 6 quilos. São números fáceis de serem ditos. Se eu perguntasse para tu, qual é a distância da Terra para o Sol? Fiz uma pesquisa rápida no Google e a distância da Terra ao Sol tem 150 milhões de quilômetros. Vê a quantidade de zero que já tem aqui. Então, vocês estão vendo que isso aqui é um número extremamente grande, né? Se eu perguntar para tu, por exemplo, qual é o peso do Sol? O peso do Sol, com certeza, deve ser muitos, muitos quilos. Um número que você não consegue nem falar, tá certo? Se eu perguntar qual é o peso de uma montanha, é um número que você não consegue falar, certo? De tão grande que ele é. Porém, além dos números grandes, a gente também tem números pequenos. Se eu te perguntasse qual é o peso de uma pulga, o peso de uma pulga é a quantidade aqui de números, 0,0000001 grama. Mano, isso aqui é praticamente quase impossível de você chegar e falar. Quanto é que tem isso aqui, tá? Vocês estão vendo que esse número aqui é um número muito pequeno, tá cheio de zero aqui à esquerda para poder começar a aparecer números. Da mesma forma que tá cheio de zero à direita. Então esse número aqui é um número muito pequeno. Então a notação científica ela surgiu na intenção de a gente conseguir expressar números grandes demais ou números pequenos demais numa notação que a gente já é acostumado. Vocês estão vendo esses números aqui, né? Esses números aqui é fácil de falar, ó, 1,6, 5. Então são números facílimos de falar, tá bom? Então vamos lá. A notação científica ela surgiu para que números grandes demais ou pequenos demais possam ser escritos de forma mais fácil de serem entendidas. A fórmula da notação científica é a seguinte: é o número A vezes 10 elevado a n. O A gente chama de mantissa, o n a gente chama de expoente. Essa setinha aqui é o significado do sinal do expoente. Se a vírgula andar para a esquerda, é positivo. Se a vírgula andar para a direita, é negativo. Vou explicar para vocês com alguns exemplos. Para usar é fácil, basta seguir os seguintes passos. Então, coloquei um exemplo aqui para a gente ter uma noção. Coloca em notação científica o número abaixo. Então, está esse número aqui enorme, certo? Eu quero colocar ele em notação científica. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que tu escreva só o número que não tem zeros. Então, tá vendo esse número aqui? 14, né? Então, tu vai lá e escreve ele, ó, 14, tá? O passo 2 é tu fazer o quê? Esse número, se ele for maior do que o número 10, você coloca uma vírgula para que ele fique menor do que o 10. Então, você vai colocar uma vírgula aqui no meio, por quê? Porque o 14 ele é maior do que o 10, né, pessoal? Então, eu vou colocar uma vírgula no meio para que ele vire o número 1,4. Entenderam? Esse valor que vocês já isolaram ele aqui, que é menor do que 10, ele já é o valor do A, que a gente tem aqui, ó, na fórmula. Então, no lugar do A aqui da fórmula, eu já vou colocar aqui, ó, 1,4 vezes 10. Tá faltando só encontrar o valor do N, tá? Vamos encontrar o valor do N? Para encontrar o valor do N, pessoal, eu peguei o número original, que é esse aqui, só coloquei aqui pra gente entender melhor. E tu vai contar quantas casas tu precisa andar para a vírgula chegar até onde a gente colocou ela, que é 1,4. Vocês estão vendo que no número original aqui não tem vírgula nele? Gente, quando o número não tem vírgula, é porque a vírgula está depois do número, tá? Então, se eu tivesse esse número aqui, ó, 3.000, pronto. A vírgula está aqui, ó, certo? A vírgula está depois do número, tá bom? Então,
A vírgula está depois do número, por isso que ela não aparece. E eu quero que ela venha para cá, ó, certo? Então, tu vai ter que contar quantos intervalos ela vai ter que andar, quantas casinhas ela vai ter que andar para poder sair de onde ela estava até onde ela vai chegar, tá certo? Então, vou repetir esse número aqui lá no Paint só pra gente contar. Então, ó, a vírgula estava aqui, ó. Tava aqui, ó. Olha quantas casinhas eu vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para chegar até aqui ela andou 10 casas. Andou 10 casas. Certo? Vocês perceberam que eu tive que andar 10 casas para cá, para virar um número 1,4. Se eu andei para cá, é um número positivo. Tá vendo mais? Então, ó, o valor do n é o número 10 positivo. Entenderam? Vamos colocar outro exemplo. Outro exemplo. Coloca esse número em notação científica. Perceba de novo que ele não tem vírgula, tá? Então, o primeiro passo seria fazer o quê? Tá aqui. O primeiro passo seria tu pegar o número que não tem zeros. Vou fazer com vocês aqui, ó. Opa. Passo 1. Pegar o número que não tem zeros. 1, 3, 4, 5. O passo 2, eu vou decidir onde eu vou colocar a minha vírgula, tá, gente? Onde eu vou colocar a minha vírgula nesse número que eu tirei aqui. Vamos pensar um pouquinho. Esse número ele tem que ser menor do que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, vocês estão vendo que esse número é 134, ele é maior do que 10. Então tá errado essa vírgula aqui. Se eu colocar essa vírgula aqui, vocês estão vendo que esse número é 13, ainda é maior do que 10. Então tá errado eu colocar a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula aqui, esse número é o número 1,345. Então agora tá certo eu ter colocado essa vírgula aí. Entenderam? Beleza? Então meu valor do A é 1,345. Falta só descobrir o valor do N. Como é que eu descobri o valor do N, pessoal? Lá no passo 3, a gente repete o número, né? Repete o número. Eita, tá tendo obra aqui perto de casa, tá uma beleza. Repete o número. E eu vou contar quantas casinhas a vírgula teve que andar. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casinhas. Vocês perceberam que ela andou para lá? Então, eu descobri que o valor do N é 9. Como ela andou para lá é positivo. Então o valor do N é 9. Tá bom? Então, para escrever esse número, ó, o valor do A vezes 10 elevado a mais 9. Entenderam? Aqui, ó, passo a passo tá todo aqui, ó. Tá? O valor do A, 9 casinhas, andou para lá positivo. Tranquilo, pessoal? Exemplo 3. O exemplo 3, eu quero colocar esse número aqui, que é bem pequeno, em notação científica, tá bom? Vamos lá, primeiro passo. Vamos escrever o número que não tem zeros. Então tá aqui, ó, 28. O 28 não é maior do que 10, gente. Então eu vou colocar uma vírgula para que esse número fique menor do que 10. 2,8. Entenderam? Agora eu vou contar quantas casinhas... estão vendo que aqui já aparece a vírgula? Quantas casinhas eu precisei andar para a vírgula sair aqui? Deixa eu apagar aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vermelho. Quantas casinhas eu precisei contar? Meu Deus. Aqui, ó. Pronto. Quantas casinhas eu precisei andar para a vírgula sair daqui? Daqui. Que ela já estava aqui, ó. E ela chegar até aqui para virar o número 2,8. Entenderam? Então é só contar agora. Uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu tive que andar dessa vez para direita.
Entenderam? Então, como eu tive que andar para a direita, como eu coloquei lá, andou para a direita, o sinal é de menos. Entenderam? Então, o valor do A a gente já achou, ó, que é o 2,8. Então, o valor do A é o 2,8. E o valor do N? Não foram 7 casinhas? Só que eu andei para a direita, negativo. Entenderam? Como é que eu faço para colocar esse número aqui em notação científica, pessoal? Repito o número, 146. Se eu colocar a vírgula, deixa eu só colocar aqui. Não foi? Foi. Vamos lá. 146. Se eu colocar a vírgula aqui, esse número é maior do que 10, é 14. Então a vírgula tem que ser aqui, ó, que é 1,46. Já achei o valor do A. 1,46. Tá? Pode ver lá na resposta, ó. Já tá aqui, ó, 1,46. E o valor do N? O valor do N, tu vai contar quantas casinhas a vírgula precisou andar. Quantas casinhas essa vírgula precisou andar para ela sair daqui e chegar até aqui. Aí tu conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ela andou para cá, é um valor negativo. Então, ó, menos 6. Beleza? Para finalizar a aula de hoje, repete o número. A vírgula vai aonde, pessoal? Vamos ver. 6, 5, 7, 3. Se eu pôr a vírgula aqui, tá vendo que esse número é maior do que 10? A vírgula tá errada. Se eu botar a vírgula aqui, 65 é maior do que 10? A vírgula tá errada. Se eu botar aqui, 6 é menor do que 10? É. Então a vírgula é aqui, ó. Beleza? Então tu vai lá e bota já, ó. 6,573. Tá? Beleza. E agora? Agora tu vai precisar ver quantas casinhas tu precisou andar, ó. É só tu contar, ó. A vírgula tava aqui, ó. Ela vai ter que parar aqui. Conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como andou pra lá, negativo. Beleza, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um privado pra mim. E tem uma atividade para vocês fazerem, tá certo? No Google Classroom. É um formulário para vocês fazerem, tá? E aí eu vou mandar o link. Beleza? Um abraço aí pra vocês. Tchau.